Sobre a conclusão do processo pela trama golpista, nosso entrevistado agora é o criminalista, professor de processo penal pela PUC de São Paulo, Fernando Castelo Branco. Sempre uma honra te receber aqui, professor. Eu lembro que no começo de todo esse processo a gente conversou com o senhor aqui. É claro que a análise é sempre técnica, jurídica, sem politização. E eu pergunto para o senhor, do ponto de vista jurídico, esse processo da trama golpista do núcleo 1, núcleo crucial, como se chama, foi um processo legítimo, um processo que demorou muito, demorou pouco? Que leitura a gente pode fazer? Muito obrigado mais uma vez. Tiago, em primeiro lugar, agradeço mais uma vez o seu gentil convite. É sempre um prazer enorme estar com você, com a Dora, com o Cristiano. E digo a você o seguinte, sim, foi um devido processo legal. Claro que diante do devido processo legal podem haver determinadas circunstâncias diríamos assim, de turbulências e que são sanadas pelo próprio processo penal. E acho que foi o que aconteceu, ainda mais num processo de âmbito colegiado, onde prevaleceu a vontade da maioria. Então, eu acho que houve, sim, uma tramitação, não digo que serena, mas firme e bem ajustada, e que, ao final, chegou a uma prestação jurisdicional e à celebração da justiça. Professor, vou trazer já os nossos comentaristas. Deixa eu chamar aqui a Dora Kramer para fazer a próxima pergunta. Dora? Boa noite, professor. Eu vou sair um pouco de Bolsonaro e vou para o Ramagem, porque eu estava querendo entender qual é a situação dele, porque esse processo está lá ele e, como foragido, eu acho que no fim vão pedir extradição, tá certo? Como é que funciona lá? Passa pelo Departamento de Estado, o Departamento de Estado é comandado pelo Marco Rubio, que tem simpatia por esse pessoal. Pode haver essa injunção, quer dizer, a posição, a situação dele é similar à da Carla Zambelli, ou como é que é? Em que palpos ele está, de aranha ou não? Boa noite, Dora, também um prazer revê-la. Dora, veja, eu acho que existe uma ingerência política extremamente deletéria no que vem acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, é uma ingerência dentro de uma questão que tem a ver com o poder judiciário e com a soberania de um outro país, de decidir pelas suas regras o que deve ser cumprido ou não num Estado democrático de direito. Então, assim como aconteceu com Carla Zambelli, eu não vejo nenhuma diferença, nenhuma discrepância nisso. A única diferença é que talvez seja até de gênero, seja a única diferença, porque realmente a Carla também já está condenada e aguarda essa tramitação. E é claro, a única diferença é que ela está na Itália e ele está nos Estados Unidos. Talvez a célula protetora, a célula protetiva do governo norte-americano ainda esteja aparecendo aqui e gerindo algum efeito para dificultar esse processo de extradição, que seria o caminho legítimo entre Estados democráticos de direito. Professor doutor Fernando, agora aqui comigo Denise Campos de Toledo, que também faz uma pergunta. Denise. Professor Fernando, boa noite. Eu queria voltar ao tema aí dos três da situação do processo, porque os advogados de Bolsonaro, também de Ramagem e de Anderson Torres, eles pretendiam apresentar embargos infringentes. Eles falaram que ficaram surpresos com a decisão de hoje, com o trânsito e julgado dessa ação, porque eles contavam com até 3 de dezembro. Seria apenas um prazo protelatório, porque ele não haveria chance de aceitação desse embargo. Como é que o senhor vê essa posição do ponto de vista jurídico também, como o Tiago colocou, que é importante que não fiquem arestas em relação a esse processo, que nós já tivemos várias revisões de processos no passado, inclusive envolveram, no caso, o ex-presidente Lula. Então fica aquela desconfiança. Tem alguma coisa errada no processo que deixa aí uma fresta para algum questionamento mais à frente? Boa noite. Eu acho que não.
Eu acho que o posicionamento do colegiado no Supremo Tribunal Federal é muito sólido. Claro que ele, ao sabor dos ventos e dos tempos, nós já tivemos essas mudanças de temperatura e até de opiniões. Mas, atualmente, o posicionamento no Supremo Tribunal Federal em relação aos embargos infringentes é muito sólido e muito claro, né? Para que haja a possibilidade dos embargos infringentes, são necessários ao menos 2 votos para absolvição. E nós facilmente recordamos que o único votante pela absolvição foi o ministro Fux, o que invalidaria quantitativamente a possibilidade da imposição desses embargos. O que eu acho que, claro, a defesa usa como uma estratégia é sempre deixar uma fresta argumentativa diante da evidente impossibilidade de novos recursos, para que amanhã, de alguma forma, pelo menos politicamente, isso possa ser uma fonte de argumentação. Mas eu acho que a situação está absolutamente sedimentada. Hoje foi o trânsito em julgado e nós estamos aguardando os votos restantes, que certamente virão, para a convolução desse trânsito em julgado, acredito eu, ainda na noite de hoje. Iano Vilela. Professor, boa noite. Professor, bom, tendo agora a prisão, especialmente no caso do ex-presidente Bolsonaro, não havendo qualquer tipo de mudança de regime por conta domiciliar, por conta de questões de saúde, um hospital, pensando realmente no cumprimento comum da prisão do ex-presidente Bolsonaro. Quanto tempo teria até que pudéssemos falar numa progressão de regime por parte do ex-presidente? Algo estimado, naturalmente. É uma ótima pergunta, porque agora a gente, transpondo esse momento de discussão processual, de processo de conhecimento, discussão de mérito, votação por parte dos ministros e indo para uma fase de execução da pena, passa a ser, obviamente, a matéria relevante a ser discutida, Cristiano. Então, nesse momento, eu acho que agora é exatamente esse cálculo político e jurídico que está sendo feito. E posso lhe dizer com determinada clareza que para os crimes praticados com violência ou grave ameaça, abolição, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, crime organizado e tentativa de golpe, nós teríamos, que são praticados ou com violência ou com grave ameaça, nós teríamos ao menos 25% da pena tendo que ser cumprida nesse regime inicialmente fechado, o que daria uma média mais ou menos de 6 anos e 10 meses, não chegaria a 7 anos de reclusão no regime prisional fechado. Agora, vale lembrar o seguinte, né? Ele estava num regime de prisão domiciliar, nós já tínhamos pelo menos precedentes que poderiam até validar essa situação, que era o precedente do ex-presidente Fernando Collor, e talvez o Bolsonaro tenha dado uma ferroada na própria tornozeleira, deu, na verdade, um tiro no próprio pé, né? Ao dificultar de maneira circunstancial e evidente a possibilidade da manutenção dessa prisão domiciliar, até por viés humanitário. Hoje, a decisão do ministro pela decretação do início do cumprimento da pena na Polícia Federal outorgou absoluto e integral acesso à equipe de saúde que cuida da saúde do presidente para qualquer horário do dia ou da noite, para estar ao lado do presidente para qualquer eventualidade. Então, não haveria uma justificativa, ele não está no sistema prisional normal, não está interagindo com outros presos, que pudesse haver uma periculosidade. Então, está se protegendo o risco da fuga, que parecia iminente, pelas circunstâncias trazidas pelo próprio Bolsonaro, e está se protegendo o viés humanitário, que me parece também altamente pertinente. Professor, 2 perguntas em uma. Primeiro, o senhor pessoalmente acredita que, se não fosse o episódio da tornozeleira, ele já poderia
com a conclusão do processo, ficar em prisão domiciliar? Essa é uma questão. E, em segundo lugar, ele ainda corre o risco, tem a possibilidade dele ir para o sistema prisional ou a decisão do ministro Alexandre de Moraes dele, entre aspas, continuar na PF, trocando um caso pelo outro, vamos dizer assim? Eu me valeria de 2 precedentes envolvendo 2 ex-presidentes da República, e, no caso, o ex-presidente agora atual e novo presidente, para sustentar as 2 respostas. Eu acho que, em primeiro lugar, as comorbidades trazidas pelo Bolsonaro, talvez até em grau mais elevado e pelos vieses que ele passou, pelos quais ele passou até ao longo da campanha presidencial e etc., talvez com muito mais propriedade justificassem essa prisão domiciliar. Então, acho que por esse lado nós teríamos um precedente altamente indicativo para a adoção e para a indicação da prisão domiciliar. Repito, o que atrapalhou essa condução, que talvez até seria um processo natural de manutenção, foi exatamente as ações destrambelhadas dele, do filho e da assessoria política, que me parece. E essa me parece aí a principal questão. E a manutenção dele na Polícia Federal vale também o precedente do presidente Lula, enquanto preso naquela superintendência. Ou seja, me parece que esses 2 precedentes se encaixam para convalidar a manutenção do Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal, afastando os riscos inerentes à saúde e os riscos inerentes à própria segurança pessoal do apenado. E para a gente fechar, mais uma questão, Vilela? Professor, nós temos aí os 3 últimos presidentes da República já tendo passado pela prisão. Presidente Jair Bolsonaro agora, o atual presidente Lula já ficou preso por 1 ano e meio e Michel Temer também já passou um tempo preso. Na sua visão, estamos vivendo nos últimos anos uma excessiva criminalização dos atos dos presidentes da República, talvez até com uma certa politização desses atos, ou na sua visão, cada caso é um caso e tem determinadas circunstâncias onde se justifica esse tipo de apenamento? Xana, eu acho que obviamente, cada caso é um caso. Eu acho que são circunstâncias totalmente diferentes que envolvem o ex-presidente Michel Temer, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Bolsonaro. Na questão relacionada ao ex-presidente Bolsonaro, o que me parece evidente é que nós tivemos um devido processo legal que foi convalidado, que foi celebrado dentro de um viés do contraditório, da ampla defesa, da produção de provas, do exercício e do direito ao recurso, e que esse processo findou com o reconhecimento da culpabilidade do apenado, e agora vai se iniciar o cumprimento da pena, diferente do que foi relacionado aos outros 2 ex-presidentes aqui citados. Hoje é um dia, muito tem se dito, e hoje o dia inteiro ouvi, é um dia histórico, importante, que as páginas dos livros vão contar e vai ficar marcado na nossa memória. Mas é um dia também muito triste, né? É muito difícil, é muito doído a gente pensar que o nosso país, de tão recente democracia, passou por uma experiência tão amarga quanto essa de uma tentativa de golpe celebrado pelo mandatário da Justiça, pelo mandatário do Poder Executivo. Então, eu acho que a nossa democracia sai, sim, fortalecida, o nosso judiciário sai, sim, fortalecido, apesar da amarga experiência. Professor Fernando Castelo Branco, criminalista, professor da PUC de São Paulo, como sempre, obrigado pela gentileza, volto sempre e um abraço. Um abraço, muito obrigado para vocês. Bom, gerando os nossos